Um jogo online previu com detalhes o que aconteceria no mundo a partir do surto de Covid-19. Desde as altas taxas de transmissão até o descaso de algumas pessoas com a gravidade da situação, esse jogo tentou alertar a humanidade sobre os perigos de uma pandemia. E caso ela chegasse, como deveríamos agir, tendo inclusive artigos publicados em revistas científicas sobre o assunto. Depois da vinheta, você vai ficar sabendo mais sobre essa história. Olá pessoal, eu sou a Ana, e essa previsão um tanto inacreditável, originada de um jogo online, aconteceu em 2005, mais precisamente no dia 13 de setembro, quando foi introduzida uma nova missão no jogo World of Warcraft, um jogo de RPG online desenvolvido pela Blizzard. Essa missão tinha como um de seus chefões a forte serpente alada Hakar, a flageladora de almas. Só com esse nome já deu medo. Bom, essa serpente era tão traiçoeira que quando ela recebia dano, lançava sobre o oponente um feitiço cuja tradução do nome era sangue corrompido, que aos poucos retirava sua saúde até chegar à morte. E não parava por aí. O personagem do jogo que recebia o feitiço poderia passar para quem estivesse por perto, tipo uma doença contagiosa, sendo seus efeitos limitados ao local de batalha, com duração de apenas 10 segundos. E caso o personagem morresse, o feitiço logo iria embora. Mas os desenvolvedores se esqueceram de um detalhe que faria toda a diferença. Uma classe existente no jogo é a dos caçadores. Eles conseguem domesticar as feras que se tornam animais de estimação e ajudam a atacar os inimigos. Quando esses caçadores foram enfrentar a Cobrona, eles chamaram os animais de estimação, que recebiam o ataque de Hakar no lugar deles e permaneciam enfeitiçados. E é aí que começa o problema de saúde pública de Azeroth, se é que podemos dizer isso. Os efeitos do feitiço nos pets não foram calculados pelos desenvolvedores do jogo, o que acabou trazendo um problema muito grande, pois os pets acabaram espalhando o feitiço como um vírus. Bastava um desses pets chegar perto de um personagem que logo o infectava. E pior, os danos do feitiço não eram um problema para os personagens de níveis maiores, mas os personagens menos fortes sofreram. Como não tinham tanta resistência, logo morriam assim que entravam em contato com o feitiço. Assim como em uma epidemia real, que tem aquelas pessoas que se infectam, mas não apresentam sintomas, no jogo também tinha aqueles personagens que eram assintomáticos, como os que vendiam itens. Esses pegavam o feitiço, mas não chegavam a morrer, mas poderiam transmiti-lo. Alguns jogadores deixaram as cidades e foram para as regiões mais distantes para fugir do caos. Mas como o jogo permite o teletransporte, bastava que algum personagem infectado chegasse perto para que o feitiço fosse espalhado. O cenário era devastador. Em alguns lugares, só se via os ossos dos personagens amontoados nas ruas. Os desenvolvedores do jogo tentaram instaurar uma quarentena com o objetivo de resolver o problema. Os jogadores foram orientados a ficarem em isolamento por um tempo, mas muitos jogadores pensaram que era uma gripezinha ou um resfriadinho e, propositalmente, passaram a infectar os jogadores de níveis mais baixos, só por diversão. Não demorou muito para que os jogadores ficassem enfurecidos e começassem a reclamar. Afinal, para poder jogar, deve ser criada uma conta que é paga. E não fazia muito sentido pagar para ficar morrendo do nada em um jogo, não é verdade? Muitos desses jogadores deixaram o game e o número de usuários logo veio abaixo. O problema da pandemia online durou uma semana e a Blizzard resolveu reiniciar o servidor do jogo, mas foi só em 8 de outubro daquele mesmo ano que uma atualização foi lançada e definitivamente acabou com o problema. O incidente logo chamou a atenção da mídia, que noticiou amplamente o caso. A comunidade científica também começou a enxergar a pandemia online com um olhar mais sério. Em 2007, a pesquisadora Nina Pfefferman publicou um artigo analisando o caso.
Neste artigo, ela escreveu: a exploração apropriada desses sistemas de jogos poderia avançar muito nos recursos de modelagem de simulação aplicada na pesquisa de doenças infecciosas. Curiosamente, Pfefferman também joga o WoW. So, instead of trying to tackle these questions hypothetically, we've actually started looking in virtual worlds. And here are two of the virtual worlds in which we've looked. One is World of Warcraft. It's kind of a dark picture. How many World of Warcraft players? How many World of Warcraft players who don't admit to it in public? Okay, at least two of us. Outro pesquisador que também estudou o caso foi Han Balisser, que em um artigo publicado em 2007 escreveu: este surto apresenta semelhanças surpreendentes com epidemias do mundo real. É possível que esses ambientes virtuais possam servir como plataforma para estudar a disseminação de doenças infecciosas. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você joga Warcraft? Claro que sim, mas eu jogo Reign of Chaos. E qual a raça que você mais gosta? Humanos. O Arthas é tão lindo. Aff. Just you and me. Infelizmente, o coronavírus apareceu e parece que tudo o que aconteceu no WoW se repetiu na vida real. Mas o que você achou dessa história? Será que podemos realmente aprender com casos que aconteceram em jogos online? Responde aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Até a próxima!